Boa noite, a paz do Senhor. Mais uma vez estamos aqui nesse domingo para louvar e engrandecer o nome do Senhor. E eu queria te convidar nesse momento a fechar os seus olhos, se desligar de tudo aquilo que está à sua volta. Eu sei que às vezes assistir o culto de casa, ou na televisão, ou no celular, de qualquer forma, é muito mais difícil de se concentrar. Mas eu queria te convidar, nesse momento, fechar os seus olhos e acalmar o seu coração. A gente vem de uma semana onde tudo está voltando ao normal, o novo normal, né? E às vezes a gente se cansa, às vezes a gente se fadiga, mas esse é o momento que nós temos para lançar diante do Senhor tudo isso e dizer: Deus, fortalece-nos, Pai, renova as nossas forças, revigora as nossas forças. E eu queria te convidar então nesse momento a fazer isso, a se aquietar, a fechar os seus olhos. Enquanto nós estivermos cantando essa canção, se você conhece, você cante conosco também. É uma canção que exalta o nome de Cristo, que diz o quanto Ele é poderoso, maravilhoso. Então eu queria te convidar nesse momento a fazer isso, a se aquietar e a cantar. Talvez não com a sua voz, mas às vezes com a sua mente, sabe? E deixar Deus falar com você. Deixar Deus agir, sabe? Deixar Deus se fazer presente aí onde você está nesse momento. Amém? No início eras a palavra, com Deus Altíssimo, o mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Ó, quão lindo esse nome é, ó, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão lindo esse nome é, maior que tudo Ele é. Ó, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus. Aleluia. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Ó, quão maravilhoso é, ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Aleluia, aleluia.
alto rompesse, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste e vivo estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, e acima de todo nome estás. A morte venceste, Aleluia! A tumba vazia, a tumba está vazia porque Ele ressuscitou. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste e vivo estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, e acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Aleluia. Você tem noção do que a gente acabou de declarar? Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é. Aleluia. Ele é poderoso, queridos. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos. Então, se algo tem afligido o teu coração, se algo tem te incomodado, saiba que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que você pensa. Às vezes não aquilo que você acha que é bom para você, mas aquilo que Ele sabe que é o melhor para você. Então acalma o teu coração, querido, acalma o teu coração, porque Ele é poderoso. O nome dEle é poderoso. Nós servimos a um Deus poderoso. Aleluia, aleluia. O próximo cântico que nós vamos entoar agora fala que Ele é o alfa, o ômega e o princípio e o fim. E eu queria te convidar a declarar isso. Aleluia. Não é esse. Eu confundi o Lucas, tá, irmãos? Não é alfa e ômega, não. É outro que nós vamos cantar, que fala sobre a graça do Senhor sobre nós. Sublime graça, doce o som que salva o pecador. Fui cego, eu fui cego, mas agora eu posso ver, porque Ele nos encontrou e Ele nos fez enxergar. Amém?
mesmo com falhas e com fraquezas, o teu tesouro em mim está. Minha vida entrego, serei teu vaso para o mundo ver o teu poder, sublime graça, doce o som que salva o pecador. Foi cego e agora posso ver, perdido me encontrou, agora eu posso ver, eu posso ver seus olhos de amor, para que eu possa viver. Sua vida ele entregou. Nós vamos voltar na parte que diz mesmo com falhas e com fraquezas, porque nós somos falhos. Mas essa canção diz que mesmo com falhas e com fraquezas, o teu tesouro em mim está. Aleluia! E nós seremos teu vaso sempre, para que o mundo veja o teu poder através de nós. Então eu quero te convidar nesse momento a cantar isso, a repetir essa estrofe. Aleluia! Oh Deus, mesmo com falhas e com fraquezas, o teu tesouro em mim está. Minha vida entrego, serei teu vaso para o mundo ver o teu poder, sublime graça, doce o som que salva o pecador. Fui cego e agora posso ver, perdido me encontrou, agora eu posso ver. Aleluia! Eu posso ver os teus olhos de amor. Obrigado, que Deus. eu possa Aleluia! A sua morte não foi em vão. sua Oh vida Deus, agora eu posso ver, agora eu posso ver, eu posso ver seus olhos de amor, para que eu possa viver. Sua vida ele entregou. Obrigada pela tua morte, Pai, pela tua cruz. Deus, porque hoje nós temos vida através da tua cruz. Aleluia, pela tua graça que nos alcança diariamente. Aleluia. 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 Esse cântico é uma música que eu vou, sempre quando eu vou trabalhar eu coloco ela. Ela é como se fosse um hino meu. Se eu for trabalhar todos os dias eu coloco ela no carro para eu ouvir. Eu amo essa canção. E ela diz que se a minha alma teme o amanhã e o coração não consegue ver o cuidado de Deus,
Se eu não consigo ouvir a voz de Deus, ainda assim eu confiarei. Ainda assim eu confiarei. E essa música, ela vai comigo e ela volta comigo do serviço. Porque eu acho a letra dela muito profunda. E eu pego isso como uma oração para mim. E eu queria te convidar nesse momento a fazer essa oração em forma de canção. Deus, se eu não consigo te ver, se eu não consigo te ouvir, se eu não consigo te sentir, ainda assim eu confiarei. Porque eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que Ele se levantará sobre a terra. A tua bondade transbordará os meus desertos em misericórdia. Tua forte mão guarda os meus dias. Mesmo sem te ver, eu pertenço a ti. Mesmo sem te ver, eu pertenço a ti. Que forte é isso. O teu perdão me cura. A tua cruz me limpa. Eu sei que eu não mereço, mas tu me amas com amor sem fim. Isso é muito profundo. Isso é muito profundo. E eu te convido nesse momento a meditar na letra dessa canção e fazer disso a sua oração. Aleluia. Se a minha alma teme o amanhã e o coração não vê o teu cuidado, se eu não consigo ouvir a tua voz, ainda assim confiarei. Confiarei. Aleluia. Sei que o meu Redentor vive, que se levantará sobre a terra. Tua bondade transbordará meus desertos com misericórdia.
Tua forte mão guarda os meus dias, mesmo sem te ver, eu pertenço a ti. Teu perdão me cura, Deus, tua cruz me limpa. Eu sei que não mereço, mas me amas como sem fim. Aleluia. Que o Senhor te abençoe, queridos. E que isso verdadeiramente seja uma oração na nossa vida. Aleluia. Recebe os nossos louvores, Pai. Recebe os nossos cânticos, a nossa adoração. Em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, amada igreja, amados amigos e irmãos. Acabamos de cantar louvores ao Senhor, louvores que edificaram a nossa alma, louvores que prepararam o nosso coração para ouvir a palavra do Senhor. Eu quero te convidar para que você, nesse momento, aquiete seu coração aí na sua casa, ou onde quer que você esteja, para que você possa ouvir, entender e discernir a palavra do Senhor. Que nesse momento, desliga aí qualquer coisa que possa estar te tirando a sua atenção, para que você possa ouvir então a palavra do Senhor. Eu quero orar pedindo a bênção de Deus para esse momento. Amado Deus e nosso Pai, estamos aqui, Senhor, para te adorar, para te louvar. E já o fizemos através das canções. E agora queremos que o Senhor fale conosco. Queremos que a Tua palavra penetre o nosso coração, transforme a nossa vida, transforme a nossa existência, que ela seja viva e eficaz nesse momento, Deus, como ela é, nos nossos corações. Abençoa, Pai, a todos aqueles que estão em seus lares, ouvindo a Tua palavra. Que a distância, Senhor, não seja nenhum empecilho para que ouçamos a Tua voz, que o Teu Espírito Santo possa ministrar a cada um de nós. Assim eu oro, certo, Pai, que o Senhor está nos ouvindo, em nome de Jesus. Amém. Abra a palavra do Senhor, se você tem a sua Bíblia aí aberta, em mãos, melhor dizendo, no Evangelho de João. Vamos continuar no Evangelho de João. A semana passada nós falamos também nesse Evangelho, mas eu quero agora meditar no capítulo 21 do Evangelho de João, que é o último capítulo deste livro do apóstolo João, o último apóstolo a morrer, e ele deixou então registrado para nós
esse episódio, nenhum outro evangelista, nenhum outro escritor dos evangelhos deixou registrado aquilo que aqui se encontra. Então preste muita atenção naquilo que o Senhor deseja falar conosco. Eu quero ler então, a partir do versículo 1, que diz assim: depois disto, tornou Jesus a manifestar-se aos seus discípulos, junto ao mar de Tiberíades, e foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, Natanael, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco. E naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhe Jesus: filhos, tens aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram, e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixe. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com a sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque não estavam distante da terra senão 100 metros. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas, e em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhe Jesus: trazei alguns peixes que acabastes de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhes Jesus: vinde e comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. E já era a 3ª vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E ele lhes disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhes pela 2ª vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Pela 3ª vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela 3ª vez: tu me amas? E respondendo-lhe, disse: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhes disse: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou: segue-me. Então Pedro, voltando-se, viu que também o ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava, o qual na ceia se reclinava sobre o peito de Jesus e perguntara: Senhor, quem é o traidor? Vendo, pois, Pedro perguntou a Jesus: e quanto a este? Respondeu-lhe Jesus: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Então se tornou corrente entre os irmãos o dito de que aquele discípulo não morreria. Ora, Jesus não dissera que tal discípulo não morreria.
Mas, se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Este é o discípulo que dá testemunho a respeito destas coisas e que as escreveu. E sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas, uma por uma, creio eu que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Que o Senhor nos abençoe. Com a leitura da sua palavra. Amados irmãos, o capítulo 21 do Evangelho de João, como eu disse, essa história só está relatada nesse Evangelho, particularmente pelo apóstolo João. E se você for ler comigo os últimos versículos do capítulo 20, você vai ver que parece que João termina o seu evangelho, termina o seu relato acerca de Jesus. Parece que ele conclui, parece que ele encerra aquilo que ele queria dizer. Ele diz assim no versículo 30 e no versículo 31 do capítulo 20. Na verdade, Jesus fez diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Parece que ele dá aqui o fecho do seu livro. E, de repente, ou ele, não há consenso entre os estudiosos se foi o próprio apóstolo João que escreveu depois o capítulo 21, ou se alguns dos seus discípulos. Mas o fato é que no versículo 25 do capítulo 21, ele novamente faz aquele arremate que ele fez no finalzinho do capítulo 20. Quase são as mesmas palavras. Olha só como diz o versículo 25 do capítulo 21. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas uma por uma, creio que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Então, eu também entendo assim, eu penso que o Evangelho de João terminou no versículo 31 do capítulo 20. Mas por algum motivo, e nós só ficamos sabendo dessa história porque esse relato foi incluído no Evangelho de João, ou pelo próprio João, ou por algum dos seus discípulos, que colocaram esse epílogo, ou seja, um término para aquilo que ele já havia dito. E o que diz então, amados irmãos, o capítulo 21 do Evangelho de João? O capítulo 21 do Evangelho de João é um encontro que fora marcado pelo anjo que estava no túmulo onde Jesus havia sido posto, e quando algumas pessoas ali chegaram e não viram o corpo de Jesus, mas eles entraram e perceberam que havia um jovem de branco, e aquele jovem então disse: olha, ele não está aqui, ele ressuscitou, mas ele mandou dizer que vocês então possam ir para a Judéia, e lá ele vai se encontrar com vocês. Mas faça o seguinte: vocês vão, mas deem um recado a Pedro, que Pedro não pode faltar a esse encontro. Se você for lá em Marcos capítulo 16, você vai ver esse relato do anjo, marcando esse encontro, que João relata aqui no capítulo 21 do seu Evangelho. Olha, vão para Galiléia, porque o Senhor vai encontrar vocês lá. Mas não esqueçam, Pedro não pode faltar a esse encontro. E aqui, irmãos, nesse capítulo 21, João relata então esse encontro de Jesus com os seus discípulos. Na verdade, nem todos os discípulos estavam ali, apenas 7. Se você for ver, a partir do versículo 2,
João vai dizer o seguinte, olha, estavam ali Simão Pedro, Tomé, Natanael, os filhos de Zebedeu, ou seja, João e Tiago, e mais 2 dos seus discípulos, ou seja, 7 discípulos estavam ali. Eles foram para aquela praia, da praia lá do Mar da Galileia, ou do Mar de Tiberíades, que quer dizer a mesma coisa. Eles foram para lá porque Jesus marcou o encontro com eles naquele lugar. Só que o tempo foi passando, a hora foi passando, e Jesus não chegava, e eles então resolveram fazer aquilo que eles sempre fizeram. Pedro diz no versículo 3, olha, eu vou pescar, eu vou voltar a pescar, porque Jesus marcou esse encontro conosco aqui, mas até agora ele não chegou, eu vou pescar. E os outros discípulos então disseram, olha, nós vamos com você. E eles então, amados irmãos, entram pelo mar de Tiberíades durante a madrugada, e aconteceu com eles, queridos irmãos, aquilo que já havia acontecido anteriormente. Se você for em Lucas, no capítulo 5, você vai ver quando Jesus então chama Pedro, chama Tiago, chama João, para que eles fossem seus discípulos. Lá no capítulo 5 do Evangelho de Lucas, nós temos ali o relato da pesca maravilhosa, ou seja, quando aí os discípulos, do mesmo jeito, eles estavam vindo da praia, até então eles não eram discípulos, até então eles eram somente pescadores, eles então saem do mar e saem entristecidos, frustrados, porque não conseguiram pegar peixe algum, e Jesus então disse para ele, olha, Jesus chega naquele lugar e manda eles lançarem a rede novamente ao mar. E eles disseram para Jesus, olha, nós trabalhamos a madrugada inteira e não pegamos nada, mas sobre a tua palavra nós vamos lançar as redes. E eles lançaram as redes novamente, lá no capítulo 5 de Lucas, você vai ver isso. E eles então pegaram muitos peixes, tiveram que ter ajuda de outros barcos, porque senão o barco ia a pique, ia afundar com tamanha quantidade de peixes. E quando eles chegaram então em terra, Jesus disse para eles, e disse especialmente para Pedro, Pedro, você não será mais pescador, você não terá mais essa profissão de pescador, nem João, nem Tiago, eu agora vos chamo a serem pescadores de homens. E a partir daquele momento, irmãos, 3 anos antes, 3 anos e alguns meses antes desse episódio, no capítulo 21 de João, acontecera há 3 anos antes, esse encontro parecido. E Jesus então faz questão, queridos, eu penso que Jesus faz questão de, neste encontro, fazê-los lembrar daquilo que Jesus fizera com eles, do chamado que Jesus tinha dado a eles, e que depois da sua ressurreição, então, esse chamado ainda continuava de pé, porque Jesus foi crucificado sim, ele morreu, mas ele ressuscitou dentre os mortos, e a sua palavra, a palavra que ele dissera aos seus discípulos, ainda continuava a mesma, continuava de pé. E ele então, como eu disse, Pedro resolve pescar novamente, os outros discípulos, os outros 6 discípulos vão pescar com ele, porque Jesus não apareceu durante aquele dia. Eles então, ao entardecer, entraram no mar novamente e foram pescar. E o que aconteceu? Novamente aconteceu o que acontecera 3 anos atrás, eles não pegaram peixe algum, não conseguiram pegar peixe. E o que aconteceu então, amados irmãos? No versículo 4, João vai dizer assim, ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia, ou seja, Jesus chegou, aquele que havia marcado o encontro com ele chegou. Todavia, os discípulos não reconheceram que era Jesus. Eles, um olhar imediato, um olhar talvez relapso, não conseguiram enxergar que era Jesus. Eles ainda estavam na água, eles ainda estavam chegando, eles ainda estavam cuidando das suas redes, mas eles viram aquele vulto na praia, e João então
está dizendo para nós que era Jesus. No versículo 5, Jesus pergunta para eles: filhos, vocês pegaram alguma coisa? Tem peixe aí para a gente comer? Eles responderam: não. Então Jesus lhes disse no versículo 6, lançai a rede à direita do barco e achareis. E assim fizeram, e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Olha só como foi a pedagogia de Jesus nesse encontro que ele mesmo marcara. Jesus parece que está querendo trazer à memória daqueles discípulos, dos seus discípulos, o que ele já havia feito antes. Jesus vai lá, eles não pegam peixe como da outra vez, e Jesus os chama. O texto vai dizer para nós que Jesus estava na praia e ele fez ali um braseiro. E antes mesmo deles chegarem com peixe, Jesus já tinha peixe e pão para servi-los. Esse braseiro, esse peixe, esse pão, também é algo pedagógico de Jesus para que eles pudessem lembrar de alguma coisa. Esse peixe, esse pão, possivelmente fizeram-os lembrar do momento da ceia, quando, momentos antes de Jesus ser preso e ser crucificado, Jesus repartiu ali o pão com eles, e havia pão naquele lugar, e havia peixes também, e aquele braseiro. Algumas pessoas dizem que esse braseiro também tem um significado todo especial para Pedro. Se você lembra do Evangelho, quando Jesus é preso, Pedro nega Jesus. Pedro diz que não conhecia Jesus, Pedro diz que nunca andou com Jesus, Pedro diz que não era da turma de Jesus, e quando ele é então perguntado pela terceira vez, olha, você é um deles, ele recebe essa afirmação. A Bíblia vai dizer que ele começou a praguejar, que ele começou a falar palavrões, que ele começou a praguejar contra aqueles homens. E a Bíblia vai dizer que numa dessas negações de Pedro, ele estava sentado junto de um braseiro. Ele estava se aquecendo do frio. Então, algumas pessoas entendem que esse braseiro também foi Jesus fez de propósito, porque somente nesses dois textos a palavra braseiro aparece em todo o Novo Testamento. A palavra braseiro não aparece mais, somente nesses dois lugares. Lá quando Pedro estava negando Jesus, e agora aqui quando Jesus estava os esperando vir da praia, sem pegar peixe nenhum, e ali estava aquele braseiro. Jesus estava chamando a atenção dos seus discípulos. Aquele encontro era algo especial, era algo que Jesus havia preparado para os seus discípulos. E o que aconteceu, queridos? Quando Jesus mandou que eles lançassem a rede à direita do mar, e eles então pegaram muito peixe, como aconteceu lá na pesca maravilhosa de Lucas capítulo 5, João, o apóstolo João, aquele que era o apóstolo mais íntimo de Jesus, aquele apóstolo que chegava mais perto de Jesus, aquele apóstolo que conseguia falar com Jesus coisas que os outros discípulos não falavam, ou que os outros discípulos não tinham vergonha de perguntar. João, quando reclinava o seu peito, a sua cabeça sobre o peito de Jesus, ele conversava com Jesus. Então, este discípulo, no versículo 7, João não fala que é ele fala, aquele discípulo a quem Jesus amava, disse a Pedro. Ele está se referindo a ele mesmo, o apóstolo João. Então, João diz assim, é o Senhor. Parece que João abre os olhos de João com todas aquelas cenas, com tudo aquilo que Jesus preparou, com o braseiro, com o peixe, com o pão, e agora com aquela pesca que eles passaram a noite inteira e não pegaram nada, e Jesus novamente, olha, lança a rede à direita do barco, e vocês vão ver que vocês vão pegar peixe.
E assim eles fizeram, queridos. Então, com essa atitude, João percebeu que era o Senhor, que estava ali. E Pedro, quando ouviu que era o Senhor, o texto vai dizer para nós, ainda no versículo 7, que ele colocou a sua roupa. Pedro estava nu. Não era algo incomum, né? Os pescadores iam ao mar pescarem nus, só via homens ali. E Pedro, então, quando ouve que é Jesus, ele cinge da sua roupa, ele coloca a sua roupa, e ele então mergulha, e vai até Jesus, vai a nado. Ele não espera o barco chegar até a praia, mas ele vai a nado. Diz ainda o versículo 7, Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 100 metros, mais ou menos. Então, ao saltarem em terra, viram ali umas brasas, e em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhe Jesus, trazei algum dos peixes que acabaste de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 53 grandes peixes, e não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Jesus então disse para eles, vinde e comei. Nenhum dos seus discípulos ousava perguntar, quem és tu? Porque sabiam que era um Senhor. Eles tinham medo de perguntar se era o Senhor. Eles estavam meio em dúvida, né? Ali Jesus era o Jesus ressuscitado. Em alguns momentos em que ele se apresentou depois de ressuscitado, as pessoas não conheceram ele. E aqui a mesma coisa, eles tinham uma ideia, pensavam que era Jesus, mas não tinham certeza, né? O texto nos dá essa impressão, que eles tinham medo de perguntar. Então Jesus veio, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. Jesus fez aquilo que ele fizera na ceia. Partiu o pão, entregou a eles. Partiu o peixe, entregou a eles. E já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos depois de ressuscitado dentre os mortos. Amado, essa primeira parte desse texto mostra para nós que Jesus, ele não desiste dos seus escolhidos. Jesus, ele não desiste dos seus escolhidos, Jesus não desiste de nós, Jesus não desiste dos seus discípulos. A gente pode fazer coisas erradas, a gente pode fracassar. Nós cantamos uma canção que disse isso. A gente pode fracassar, a gente pode cair, mas o teu perdão me cura. Eu acho que é isso que diz a canção. E o teu amor me limpa. Jesus então não abre mão dos seus discípulos. Jesus não abre mão daqueles que ele chamou. Jesus não abre mão nem de mim e nem de você. Jesus continua o mesmo ontem, hoje e o será para todo sempre. Da mesma forma que ele marcou o encontro com seus discípulos. E o texto bíblico, o relato bíblico dos evangelhos vai dizer que quando Jesus foi crucificado, todos os discípulos fugiram. Todos os discípulos ficaram com medo. E aqueles discípulos que se amedrontaram, fugiram, Pedro que o negou, Jesus marcou um encontro com eles, ali no mar de Tiberíades, lugar onde eles conheciam muito, lugar onde Jesus falou muito às multidões, quando ele entrava no barco dos seus discípulos e falava às multidões da praia, da água, porque as multidões estavam vindo sobre ele. Então, queridos irmãos, esse mesmo Jesus, que depois de ressuscitado dentre os mortos, marcou um encontro com seus discípulos, para novamente vocacioná-los, para novamente chamá-los, para dizer para eles, olha, eu não desisti de vocês, eu os chamei, eu convoquei a cada um de vocês,
Eu sei o que vocês fizeram, eu sei como vocês agiram, mas eu estou aqui e quero reafirmar o meu chamado para vocês. Vocês não serão mais pescadores simplesmente de peixes. Vocês agora são pescadores de homens. E eu não desisti de vocês. Não importa o que vocês fizeram. Não importa como vocês agiram depois da minha morte. Eu estou aqui para restaurá-los, eu estou aqui para curá-los, eu estou aqui para perdoá-los, eu estou aqui para libertá-los. Amados, essa palavra é muito forte, porque é para nós hoje. Esse mesmo Jesus que amava os seus discípulos, Ele continua amando a cada um de nós que somos hoje os seus discípulos. Você é amado de Jesus, você é amada de Jesus. Não importa o que você está vivendo, não importa se você tem passado por lutas ou não, não importa se você tem vivido a sua vida cristã, meio mais ou menos, sabe como é que é? Ou você está vivendo a sua vida cristã firme com o Senhor, não importa o seu momento, Jesus não deixou de te amar, Jesus não deixou de nos amar, e Ele quer sim, marcar esse encontro comigo e contigo. Jesus quer marcar esse encontro comigo e contigo. Você precisa ouvir a voz do Senhor. Você precisa ouvir a voz do Senhor chamando você para ter um encontro com Ele, chamando você de volta, chamando você da situação que você esteja, para que Ele então possa restaurá-lo. Ele tem perdão para a sua vida, Ele tem restauração para a sua vida, Ele tem uma nova vida para dar a você, para dar a mim, não importa o motivo, não importa a situação que nós estejamos vivendo, amados irmãos. Jesus talvez te faça lembrar de tudo que Ele já fez contigo, de tudo que Ele já agiu na sua vida, e talvez você esteja afastado, talvez você esteja entristecido, talvez você esteja vivendo a sua vida cristã, angustiado, triste, desanimado, mas saiba que Jesus não desistiu de você. Ele continua a chamar a mim e a você, continua a chamar homens ao arrependimento. Você que talvez esteja me ouvindo, que ainda não teve essa experiência maravilhosa de encontrar Jesus, de ter esse encontro com Jesus, Jesus encontrar você na sua vida. Jesus também hoje, Ele quer marcar esse encontro com você. Na verdade, se você está ouvindo esta palavra, Jesus está falando com você, Jesus está querendo perdoar você, Jesus está querendo restaurar você. Abra o seu coração para a palavra do Senhor, abra o seu coração para o amor do Senhor. Talvez você diga que a sua vida não tenha mais jeito. Talvez você está tão fundo no buraco. Talvez você está tão agarrado à lama desse mundo, que você diga, olha, não há mais jeito para mim. Nem Jesus pode dar jeito à minha vida. Jesus sim é o único que pode dar jeito à sua vida. Jesus é o único que pode sarar você, curar você, restaurar você e salvar você. Jesus está marcando um encontro com você nesta noite. Ele está falando contigo nesta noite. Ele está falando conosco nesta noite. Ouçamos a voz do Senhor. Ouçamos a voz do Senhor falando conosco. Ele quer sim manter esta comunhão comigo e contigo. Ele quer sim nos trazer de volta. Ele quer renovar a sua alegria. Ele quer renovar o seu chamado. Ele quer renovar a sua esperança, Ele quer renovar a sua saúde, Ele quer restaurar você por completo. Talvez você esteja longe, talvez você esteja fugindo, mas Jesus não se esqueceu de você. Ele ainda lembra do seu nome, Ele ainda vê você, Ele ainda guarda você. Você pensa que não, mas Jesus tem guardado a sua vida. Jesus tem sustentado a sua vida, porque Ele te ama,
porque Ele ama com um amor incomparável. O amor de Jesus é incomparável. Só Ele é capaz de chamar homens, e esses homens o decepcionarem, mas Ele não desistir. Ele ia atrás, marcar o encontro e restaurá-los novamente. Assim aconteceu com os seus discípulos, aqui nesse encontro, marcado alguns dias antes, quando o anjo diz: olha, vão para Galileia, porque Ele vai encontrar vocês lá. Você pode querer tentar pescar novamente, mas não vai adiantar. Você pode querer voltar para o mundo, mas não vai adiantar. Você pode querer voltar a fazer as coisas que você fazia antes, não vai adiantar. O Senhor chama você, você é de Deus, você é do Senhor, você é um chamado de Deus. Então não fique endurecendo o seu coração, não fique querendo buscar outras coisas, porque só Jesus vai dar significado novamente à sua existência e à sua vida. E se ainda não tem significado, a sua vida nunca teve significado, Jesus é o único que pode então dar significado à sua vida e à sua existência. Primeiro, porque Ele é Deus, Ele pode todas as coisas. Segundo, porque Ele é bom, a sua misericórdia dura para sempre. Terceiro, porque Ele ama a cada um de nós. Ele ama cada um de nós e Ele ama você. Ele ama a sua vida. Encontre-se com Jesus hoje. Deixa Jesus encontrar você hoje. Amoleça o seu coração. Se largue na presença de Jesus. E Ele então vai transformar a sua vida. Mas a partir do versículo 15, amados irmãos, é o momento daquele encontro especial, que o anjo falou: olha, não esqueçam de avisar a Pedro. Pedro não pode faltar a esse encontro com Jesus. Esse homem negou Jesus 3 vezes. Esse homem era um dos discípulos mais apegados a Jesus. Esse homem foi um dos discípulos que mais viu milagres de Jesus. Houve situações que alguns dos outros discípulos não estavam presentes, mas Pedro estava ali. Pedro viu coisas tremendas. Pedro estava no Monte da Transfiguração. Pedro estava nos momentos dos milagres de Jesus. Pedro andou de fato 3 anos com Jesus. Mas na hora que Jesus fora preso, aquele homem que era tão cheio de si, aquele homem que era tão determinado, aquele homem que não esperava ninguém, aquele homem que não ouvia ninguém, aquele homem que era impulsivo, ele fazia antes de pensar, ele fazia antes de falar. Quando ele viu, ele já tinha falado, quando ele via, ele já tinha feito. Assim era esse homem. E ele dissera a Jesus: olha, eu não vou te abandonar nunca. Os outros podem abandonar o Senhor, mas eu nunca. Eu estou disposto, eu estou preparado para enfrentar a morte, se for preciso. E quando Jesus é preso, irmãos, aquele homem cheio de si, aquele homem cheio de atitude, aquele homem então, a sua fé, e olha que ele viu Jesus falando, ensinando e pregando e curando e fazendo milagres, mas a sua fé naquele momento, ela enfraqueceu-se. A sua fé enfraqueceu-se, e ele foi então capaz de negar a Jesus 3 vezes. Mas Jesus havia avisado a ele. Então, quando ele ouve o galo cantar, ele então se lembra da palavra de Jesus, e ele olha para Jesus, e Jesus olha para ele. Ainda lá na casa de Caifás, aquele olhar de Jesus para Pedro, não era um olhar de repreensão, era um olhar de misericórdia e de amor. Mas Pedro possivelmente não entendeu assim. Pedro possivelmente entendera que Jesus o estava reprovando,
E eu imagino como Pedro viveu até esse encontro. Você pode imaginar como Pedro viveu até esse encontro? Pedro envergonhado, Pedro talvez com vergonha de reencontrar Jesus. Quando disseram que Jesus tinha sido ressuscitado, talvez ele ficou pensando, e agora? O que ele vai falar de mim? Será que ele vai me querer ainda? Amados irmãos, Jesus então se vira para Pedro a partir do versículo 15, e Jesus faz 3 perguntas para Pedro. Da mesma forma que Pedro negou Jesus 3 vezes, Jesus então agora chega para Pedro e pergunta para ele 3 vezes: Pedro, você me ama de verdade? Pedro, você me ama de verdade? Pedro, você me ama de verdade? Na verdade, Jesus sabia que Pedro amava. Jesus sabia que Pedro amava, mas Jesus queria curar o coração de Pedro. Jesus queria restaurar aquele homem. Por isso ele pergunta. Jesus sabia que Pedro amava, sim. E quem ama pode assim fraquejar. Quem ama sim pode escorregar. Talvez você ame Jesus, eu amo Jesus. E muitas vezes nós escorregamos neste mundo. Mas Jesus sabe que nós o amamos. Por isso ele não desiste de nós, por isso ele não desistiu de Pedro, por isso ele não desistiu dos seus discípulos. Na verdade, as 2 primeiras vezes, quando Jesus pergunta para ele: Pedro, tu me amas? Jesus está falando para ele assim: Pedro, você é meu amigo? Você de fato é meu amigo, Pedro? Você quer continuar sendo meu amigo? E Pedro responde: sim, Senhor, eu sou teu amigo, eu te amo. Assim como o Senhor é meu amigo, eu também sou seu amigo. E Jesus então dá a ele a ordem: apacenta os meus cordeiros. Para cada negação, uma afirmação. E não fica somente a afirmação. Jesus dá a Pedro tarefa. Ou seja, Jesus mostra para Pedro que ele continua importante, que o chamado continua de pé. Quando Pedro diz: olha, eu te amo, Senhor, ele diz: então apacenta os meus cordeiros. Jesus pergunta para Pedro novamente: Pedro, você é meu amigo? Você me ama como um amigo? Pedro respondeu: Senhor, eu te amo. Tu sabes que eu te amo. E novamente Jesus falou para ele: pastorei as minhas ovelhas. Você não vai ficar parado. Você não vai ficar de canto. Você continua meu servo. E a terceira vez, então, Jesus pergunta diferente agora. Jesus então pergunta de verdade: Pedro, você me ama mais do que todas as coisas? Você me ama com todo o seu coração? Você me ama como alguém deve amar a Deus? Você me ama como alguém que sabe quem eu sou e sabe o que eu vim fazer? Você me ama desta maneira, Pedro? Eu sei que você disse que você é meu amigo, mas eu quero saber se você é muito mais do que meu amigo. Se você me ama do fundo do seu coração. E nesse momento, irmãos, Pedro se entristece, porque Pedro então percebe o que Jesus estava fazendo. Pedro percebe que ali Jesus estava curando aquele homem, Jesus estava restaurando aquele homem, Jesus estava fazendo aquele homem que o negara, agora confessar que o amava. E aquele homem então chora, irmãos, se entristece. E ele diz então: Senhor, no versículo 17, Tu sabes de todas as coisas, Tu realmente és Deus, Tu conheces todas as coisas, o Senhor conhece o meu coração, Tu sabes que eu te amo. E Jesus então disse para ele: apacenta as minhas ovelhas. Jesus, amados irmãos, estendeu a mão do perdão para aquele homem. Jesus estendeu a mão amiga para aquele homem. Jesus estendeu a sua mão de misericórdia sobre aquele homem. Talvez Pedro achasse que viria juízo, viria repreensão,
Mas Jesus veio com amor, veio com misericórdia, veio com graça, veio com sorriso, não veio com palavras duras. E Pedro então, queridos amados irmãos, chocado talvez com aquelas palavras de Jesus, com a maneira que Jesus estava o tratando, e ele achava que Jesus talvez fosse tratá-lo totalmente diferente. Ele então reconhece e do fundo do seu coração ele diz: Senhor, Tu sabes que eu Te amo. Queridos, essa é uma palavra, é uma frase que eu e você devemos falar para Deus, não da boca para fora. Esta frase é para eu e você, para você e eu, não falarmos para Deus da boca para fora. Essa expressão, Senhor, eu Te amo, deve vir do fundo do nosso coração. Esta expressão, Senhor, eu Te amo, deve ser resultado de um conhecimento íntimo do Senhor Jesus. E o mesmo Jesus que tratou Pedro daquela maneira, queridos, mesmo negando, Ele trata a mim e a você. Talvez você nem se perdoe a você mesmo com as coisas que você já fez, e Jesus já te perdoou há muito tempo, e você fica carregando esse fardo pesado. Jesus já perdoou você, aceita o perdão de Deus, viva o perdão de Deus, viva a liberdade que Deus trouxe a você. Não viva sobre o jugo do pecado, porque Jesus já perdoou. Jesus perdoou você. Jesus perdoa você, Jesus perdoa a mim. E Jesus então tem trabalho para nós, queridos. Jesus quer que nós apacentemos as suas ovelhas, nós apacentemos os seus rebanhos. Jesus quer nos usar para ser pescadores de homens. Jesus quer nos usar como Ele usou Pedro, como Ele usou os outros apóstolos. Jesus quer usar a cada um de nós. Mas nós precisamos reconhecer de verdade que nós o amamos. Faça uma reflexão na sua vida. Faça uma reflexão no seu coração. Como tem sido a sua vida cristã? Como você tem vivido com Jesus, o autor e consumador da sua fé? Você tem o amado de todo o seu coração? Você tem deixado o amor de Deus invadir o seu coração? Ou você tem estado perdido? Você tem estado entristecido, endurecido? Jesus te chama nesta noite para restaurá-lo, para curá-lo, para perdoá-lo, para te dar uma nova chance, para dizer que Ele não se esqueceu de você, que Ele ama você. Então se largue hoje aos pés do Senhor Jesus, como Ele estava lá no mar de Tiberíades, esperando os discípulos chegarem do mar. Ele está hoje à direita de Deus, esperando você ir até Ele, porque o encontro Ele já marcou, comigo e contigo. Vá até Ele, e você vai ouvir palavras de incentivo, palavras de ânimo, palavras de amor. Não largue Jesus por nada, meu irmão, minha irmã. Não largue Jesus por nada. Que não sejam as dores, as doenças, as enfermidades, as lutas. Nada possa te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Não deixa nada te separar de Deus. Não deixa o pecado, não deixa este mundo, não deixa as coisas desse mundo te separar de Deus, te separar de Jesus. E depois então dessa conversa, irmãos, amorosa, cheia de amor, cheia de graça, cheia de misericórdia, Jesus então fala para Pedro: em verdade te digo, Pedro, quando você era moço, tu te cingias a ti mesmo e andava para onde querias. Jesus estava falando como Pedro era e como Pedro ainda é naquele momento, como ele era ainda na sua infância
e como ele era naquele momento, daquele encontro ali, porque aquele Pedro continuava ali, aquele Pedro decidido, aquele Pedro que não aceitava ajuda de ninguém, aquele Pedro que estava disposto a fazer qualquer coisa, aquele Pedro que estava disposto a fazer e falar e acontecer. Você vê que nesse episódio ele foi e puxou a rede sozinho. Assim era esse Pedro. Mas Jesus diz para ele: olha, Pedro, você era assim, e você ainda é assim. Tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velhos, estenderás as mãos, e outro te cingirá, e te levará para onde não queres. Vai chegar um momento, Pedro, em que esse vigor, essa força, essa energia vão acabar. Mas nesse momento, você ainda vai me amar. Nesse momento eu ainda vou te amar. Nesse momento eu ainda vou ser o seu Senhor. E você vai perceber que você vai me amar mais ainda. É o que Jesus estava falando para ele. Olha, vão pegar você pela mão, vão te vestir, vão te levar para onde você não quer ir. E assim aconteceu com Pedro, irmãos. Pedro continuou fiel ao Senhor, pregando a palavra do Senhor. Mas aquele homem sofreu pelo Evangelho. Aquele homem sofreu duramente pelo Evangelho. E morreu pelo Evangelho. Foi levado de um lado para o outro. Sem força já velho. Jesus havia falado isso para ele. Amados irmãos, ou na nossa velhice, ou na nossa juventude, ou cheio de força, ou sem força alguma, Jesus nos ama e continua querendo nos abençoar. Ele segura na nossa mão. Não desista, não desanime por causa da enfermidade, por causa da luta, por causa da angústia. Tudo isso vai passar. Creia nisso, tudo isso vai passar. Pedro agora está na presença de Jesus. Tudo passou para ele. A nossa hora vai chegar. Creia nisso. Não tenha medo da vida, não tenha medo da morte. Se você ama Jesus, se você conhece Jesus, você sabe que Ele te ama e que Ele está com você. E Jesus então disse para ele: segue-me. No versículo 19, segue-me. A mesma coisa que Ele fez quando estava falando com Pedro: apacenta as minhas ovelhas, me segue. E aparentemente parece que Jesus começa a caminhar com Pedro, porque o versículo 20 vai dizer para nós que Pedro voltou-se e viu que também o ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava. Parece que eles estavam caminhando na praia e de repente Pedro percebe que alguém estava seguindo ele, e ele olha para trás, é João. E ele agora queria saber o que ia acontecer com João. E ele pergunta para Jesus: e quanto a este? O que vai acontecer com ele? Eu sei que já o que vai acontecer comigo. Mas e quanto a este? Jesus responde para ele: olha, não importa para você o que vai acontecer com João, o que vai acontecer com Mateus, o que vai acontecer com Tomé. Não importa. O que importa é aquilo que Deus preparou para você. Deus preparou um caminho para você. Deus preparou um caminho para mim, e o meu caminho não é o seu caminho não é o meu caminho, mas ambos nós, todos nós, somos discípulos de Jesus. Jesus tem uma obra específica para cada um de nós. Não fique pensando no outro, não fique pensando que o outro é melhor do que você, ou que o outro é pior do que você. Não fique achando que o outro recebe mais coisas de Deus e você não recebe. Não fique se comparando com ninguém. Apenas viva a sua vida como discípulo, como discípula de Jesus, porque é isso que Ele deseja, amados irmãos. Essa é a palavra do Senhor para nós hoje.
Jesus não esquece de você. Jesus não desiste de você. Jesus não desiste de nós. Ele tem amor, Ele tem perdão, Ele tem restauração. E Ele quer fazer isso com você. Não importa se você está caído ou se você está de pé. Não importa se você está são ou se você está doente. O Senhor estende a sua mão de misericórdia para você. Não importa se você está com o coração cheio de fé agora, ou se você está com o coração enfraquecido. Jesus ama você e não desiste de você, e não vai desistir nunca de você, até o dia em que eu e você e eu, nós todos, estaremos para sempre com o Senhor. Por isso louve, por isso se agradeça, por isso cante, por isso adore, por isso viva para o louvor da glória do nosso Deus, para o louvor da glória do Senhor. Não desista de Jesus, assim como Jesus não desistiu de você. Jesus não desistiu de nós. Ele continua ainda o mesmo, ontem e hoje e o será para todo sempre. Que Ele abençoe a sua vida, que você tenha ouvido não somente as minhas palavras, mas que você possa ter ouvido o recado do Senhor para você, não para o seu irmão. A gente às vezes, na igreja a gente faz isso, a gente ouve uma palavra e diz assim, se o fulano estivesse aqui, essa palavra era para ele. Não, essa palavra é para mim, essa palavra é para você. Jesus vai falar com você, Jesus falou com você algo e vai falar com outro irmão algo diferente, na mesma palavra. Então o que Jesus falou com você? Guarde isso no coração, obedeça a sua voz e glorifique o nome dEle, porque Jesus é bom e o seu amor, amados irmãos, o seu amor e a sua misericórdia duram para sempre. Então, quando você se sentir sozinho, saiba que Jesus continua amando você, continua abençoando você. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, você tenha uma semana abençoada na presença de Jesus. Nós vamos cantar ainda um cântico para encerrarmos então esse nosso encontro aqui. Melhor é dar do que receber. Como Jesus, assim quero ser. Jesus se deu por nós. Jesus se entregou por nós. Que você então possa ser um discípulo, uma discípula de Jesus, que também possa servi-lo, apacentar as ovelhas do Senhor. No início desse mês, queridos, nós falamos que ainda ficaríamos no mês de agosto com nossos cultos remotamente. Muito provavelmente nós vamos voltar agora em setembro. Nós vamos conversar então a liderança da igreja e nós então iremos informar a igreja congregacional de Paracambi, o dia então que nós iremos voltar, se Deus assim permitir. Fique atento, fique atenta e prepare o seu coração para você voltar a este lugar, para que nós juntos possamos estar louvando e adorando o nome de Jesus. Vamos cantar então ao Senhor. Melhor é dar do que receber, como Jesus, assim quero ser. Dar a quem pede, ao que tem fome, contudo é possível dar sem amar, mas impossível amar sem dar. Aleluia. Da minha vida, meu coração, a mão estendida de amor e perdão. Assim foi Jesus quando a vida nos deu. Foi isso que Jesus fez conosco. Tudo é possível
contigo. Por isso Ele deu não o que sobrou, mas o melhor do que era ser. Jesus é o melhor de Deus. Assim como Deus me amou, também eu quero amar, pois sei que é possível dar sem amar, mas impossível amar sem dar. Tanto Deus me amou. Obrigado, Jesus. Por isso Ele Obrigado, Jesus. não o que sobrou, mas o melhor do que era Obrigado, ser. Senhor. Obrigado, Jesus. Assim como Deus me amou, também eu quero amar, pois sei que é possível dar sem amar, mas impossível amar sem dar. Pois sei que é possível dar sem amar, mas impossível amar sem dar. Sim, é possível amar e dar. Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado pelo seu amor. Obrigado pelo teu amor. Obrigado pela tua misericórdia, tua graça. Obrigado porque o Senhor veio até este mundo nos resgatar do pecado, nos tirar do lamaçal do pecado, salvar a nossa vida, curar-nos, Senhor, as nossas feridas, restaurar a nossa existência, Pai. Obrigado, obrigado, Jesus, por tão grande amor. Obrigado, ó Pai, por tão grande amor, por teres enviado o teu Filho a este mundo. Ajuda-nos, ensina-nos, Pai, a amar como Jesus amou, amar como o Senhor amou, amar sem limites, Pai, amar sem reservas, amar, Senhor, não com a sobra, mas amar com tudo que somos e temos. Nos perdoa quando oferecemos ao Senhor o que sobra da nossa vida. Quando o que oferecemos ao Senhor é a sobra do nosso tempo, é a sobra do nosso amor, é a sobra das nossas coisas materiais. Ah, Senhor, nos perdoa, porque o Senhor não nos deu o que sobrou, mas o Senhor deu o que era melhor. Nos ajude, Pai, a te amar e amar a Jesus com todo o nosso coração e nos rendermos completamente a Ele, ao nosso Salvador. Obrigado, Pai, por esta noite. Obrigado pela Tua palavra, obrigado pelos louvores, obrigado por cada irmão que está aqui neste momento, cultuando a Ti e aos irmãos que estão em casa. A Deus, sabemos que o Senhor não se esqueceu de nós, sabemos que nós não estamos sozinhos, por isso te louvamos, te adoramos. Fortaleça a nossa vida, fortaleça a nossa fé, fortaleça a Tua igreja, Senhor, fortaleça a Tua igreja, em nome de Jesus. Não deixe a Tua igreja ser envergonhada nesta terra, Pai.
a tua igreja, a igreja verdadeira, a igreja que o Senhor comprou com o teu sangue. Não deixa a tua igreja ser confundida com este evangelho que não é evangelho. Com esse evangelho que traz escândalo, cada semana que passa é um escândalo. Senhor, separa a tua verdadeira igreja, para que o mundo possa olhar para nós e ver em nós o Senhor Jesus. Senhor, separa sim, separa, Senhor, as ovelhas dos bodes, nesse momento, no nosso país, no mundo inteiro. Glorifica o teu nome, Pai, através da tua igreja, e que a tua igreja, a igreja verdadeira, a igreja que foi comprada, a igreja que vai morar no céu, a igreja que é corpo de Jesus, seja luz e sal nesta terra, e pregue a tua palavra com fidelidade, com amor, com compaixão, com carinho, com mão estendida, com desejo de dar, de doar, de retribuir aos outros aquilo que o Senhor fez por nós, compartilhar com os outros as bênçãos que o Senhor tem nos dado, não somente bênçãos materiais, mas bênçãos sobretudo espirituais. Glorificado seja o teu nome, exaltado seja o teu nome, Pai. Nos dirija, Senhor, ao retorno da tua igreja congregacional de Paracambi, a este templo. Nos ajuda, nos mostra, nos dê a direção, nos ajuda, Pai, nesse processo, em nome de Jesus. E que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor, o eterno amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão, e a unção, e o poder do Espírito Santo, sejam com a tua igreja, a igreja congregacional de Paracambi, e com todo o teu povo espalhado sobre a terra, hoje e sempre. Amém. Glória ao teu nome. Aleluia. Que Deus te abençoe e te guarde. Daremos notícias daquilo que vamos fazer. Fique atento às redes sociais da igreja, Facebook, os grupos de WhatsApp, e nós então informaremos a vocês os passos que nós daremos então a partir de setembro, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida. Amém.